Mulher tenta se jogar no Rio São Domingos. Prefeitura anuncia novo secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Paróquia São Judas Tadeu realiza arrecadação de mantas para doação. Olá, boa noite. Um jovem de 20 anos foi preso acusado de tráfico de entorpecentes na tarde de ontem no bairro Jardim Eldorado. Segundo o boletim de ocorrência, por volta das 5 horas da tarde, policiais militares realizavam patrulhamento pelo bairro, quando na rua Presidente Venceslau avistaram um indivíduo na posse de uma sacola plástica em atitude suspeita. Ao perceber a presença da viatura, o averiguado tentou fugir, mas foi alcançado e detido. Com ele, foram apreendidos 57 pinos de cocaína, um aparelho celular e a quantia de R$ 137. Posteriormente, no plantão policial, o indiciado permaneceu calado, sendo autuado em flagrante e recolhido na cadeia, onde aguarda pelo posicionamento da Justiça. E um susto na tarde de ontem. Uma mulher aparentemente alterada tentou se jogar no Rio São Domingos. De acordo com as informações, ela chegou a gritar com a equipe do resgate e ameaçava a todo instante que iria pular. Felizmente, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e o SAMU foram acionados e a vítima foi resgatada, sendo encaminhada para o atendimento médico na UPA. O Senado aprovou ontem, quinta-feira, a medida provisória que recriou o programa Bolsa Família, substituído no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Auxílio Brasil. O texto já havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados nessa semana e, com a aprovação dos senadores, segue para a sanção presidencial. A medida provisória reforça que o pagamento mínimo feito aos beneficiários é de R$ 600 por família. O texto apresenta ainda que famílias com crianças menores de 7 anos de idade terão direito a mais R$ 150. Aquelas com familiar entre 7 e 18 anos de idade, gestante ou lactante, vão também receber um adicional de R$ 50. Para ter direito a receber o benefício do Bolsa Família, as famílias precisam ter renda per capita igual ou inferior a R$ 218 por mês ou estarem inscritas no CAD único. Falando agora sobre solidariedade. A paróquia São Judas Tadeu está promovendo a campanha Tapete Solidário, com o objetivo de arrecadar mantas que serão usadas na cerimônia de Corpus Christi e, após a celebração, serão doadas a instituições assistenciais. A entrega das mantas pode ser feita nos horários das missas da paróquia, bem como na secretaria paroquial. Mais informações, basta entrar em contato pelo telefone 17 996 36 9162. Neste sábado, dia 3 de maio, será realizado mais um encontro das Ligas Estudantis de Catanduva, promovido pelo curso de Medicina da Unifipa. O evento, que acontece na Praça Monsenhor Albino, das 8 da manhã à 1 da tarde, tem como objetivo levar saúde, informar e examinar a população de Catanduva e região. Serão apresentados vários projetos das ligas e extensões da FAMECA, como, por exemplo, Saúde da Mulher, Brincando em Segurança, discussão sobre a velhice e como as vontades pessoais devem ser respeitadas, conscientização sobre rinite e sinusite, queda de idosos, dores no peito e infarto, dentre outros assuntos de importância para a saúde. Além disso, o evento também promoverá a doação de livros escolares. A Prefeitura de Catanduva autorizou o aditamento do contrato firmado com o Hospital Mahatma Gandhi para a gestão da UPA de Catanduva. Vale ressaltar
que essa decisão é semelhante à que foi adotada há poucos dias com relação ao contrato existente também com o Mahatma Gandhi para a prestação de serviços de atenção básica e gestão dos postinhos de saúde. Com mais esse, chegamos ao 11º aditamento do contrato firmado pela municipalidade em 2020. A Secretaria de Saúde definiu que a prorrogação é válida por 12 meses, de 1º de junho de 2023 a 31 de maio de 2024. Além disso, foi acrescido o valor mensal de R$ 20.185,18 nas parcelas pagas à instituição e definida a contratação de um dentista com 240 horas mensais. Também foi confirmado o reajuste de 4,1%, conforme variação do IPCA nos últimos 12 meses. E já que o assunto é prefeitura, nós noticiamos ontem, aqui no Conecta, que o prefeito Padre Osvaldo, do PL, exonerou seu secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, José Rodrigo Sanches. Pois bem, o empresário Fernando Braz foi oficialmente nomeado como secretário e agora é o novo responsável pela pasta. O currículo de Fernando Braz mostra que ele já foi presidente da Associação Comercial e Empresarial de Catanduva, a ACE, e encabeçou ações de fomento à categoria, como o Alimentec e a FECIC 2005 e 2006. O empresário também tem experiência no serviço público, já tendo sido secretário de governo entre 2013 e 2015, na então gestão Geraldo Vignoli. Fernando Braz é o terceiro secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho desde que Padre Osvaldo assumiu a prefeitura em janeiro de 2021. Anteriormente, já havia sido secretários da pasta Marcos Escobar, atual presidente da ACE, e o secretário José Rodrigo Sanches. Fato curioso é que durante as eleições de 2020, Fernando Braz apoiou o candidato Roberto Cassiari para as eleições municipais, e não Padre Osvaldo. E para falar sobre as movimentações políticas de Catanduva, recebemos em nossa bancada Fábio Manzano com o quadro Chumbo Grosso. Bom, pessoal, vamos falar hoje mais um pouquinho do assunto que continua em pauta com relação ao aumento de número de vereadores e dos chamados aí popularmente salários, né, dos agentes políticos, tanto o prefeito como o vice-secretários e dos próprios vereadores. Bom, continua-se um movimento na cidade para que as pessoas se manifestem, inclusive através de abaixo-assinado. Esta campanha está em algumas rádios da cidade e esse movimento busca colher assinaturas, primeiro para poder conscientizar os agentes políticos, seja o padre, seja os vereadores, né, com relação à comoção popular disso, e também buscando aí embasamento até para poder propor uma lei, um projeto de lei de iniciativa popular, que exigiria então 5% do eleitorado catanduvense, algo em torno de 4.500 assinaturas, né? Então, esse movimento ainda continua, ele está nas ruas, está nas rádios, nos meios de comunicação aí da cidade e está se fazendo essa coleta de assinaturas. Paralelo a isso, nós temos então 3 ações, uma ação popular contestando esses aumentos e 2 representações de inconstitucionalidade, uma movida pela Associação Comercial e Empresarial e outra movida por partidos políticos. Essas 2 ações da associação e também dos partidos políticos estão aguardando já há quase 15 dias a apreciação de um pedido liminar para suspender esses aumentos de forma urgente e desde já. Então, esse assunto ainda está em tela, né? Está aí sendo discutido. E, enquanto isso, inclusive, aguarda-se a manifestação do prefeito com relação aos 2 projetos de lei que estão na mesa dele, né? E que falam sobre os aumentos de salários, né? Os tecnicamente conhecidos como subsídios. Então, nesse
quesito, né, com relação ao aumento dos salários do prefeito, dos secretários, do vice e dos vereadores, foram feitos projetos de lei que eles são sim apreciados pelo prefeito municipal. E aí o prefeito pode ou vetar, ou seja, barrar esses aumentos, ou sancionar, né? O veto, ao contrário do que muita gente está alegando aí, é um argumento político, né? O veto pode ser, sim, feito pelo prefeito com base simplesmente no interesse público. E se a gente pegar aí a manifestação de todas as entidades que já o fizeram, a OAB, a Associação Comercial, os Rotaries, os Lions, as maçonarias, enfim, toda a comoção popular que nós temos em Catanduva, o prefeito tem, sim, embasamento suficiente para barrar esses aumentos de salários. Então, caso ele não faça, ele tinha, sim, a possibilidade de fazê-lo. Pelo menos brigar para que isso não aconteça. O que nós estamos vendo é um prefeito que está em cima do muro, né? É bem o estilo aí, a administração, ele não entra em muitas bolas divididas, ele apazigua muito bem a situação, mas num determinado momento a gente precisa sim que seja gerida de forma austera aí a cidade e todos os recursos que as compõem. Então este é um tema que tem sido muito cobrado para que o prefeito efetivamente se manifeste. Como fez, por exemplo, o prefeito de Mirassol à época, o próprio prefeito de Rio Preto, que chegou a barrar o seu próprio salário, nós também esperamos que o prefeito municipal, aí, sabendo da missão que lhe foi dada, que precisa de um gestor na prefeitura e que tenha posicionamento claro, o faça. Então, esse assunto não morreu e continua aí nas rodas de conversa de todo o município, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar agora de um outro assunto aí que dominou as manchetes de Catanduva, principalmente porque voltou a discussão na Câmara Municipal um projeto também do Executivo para terceirizar a área azul, né? Então, nesse projeto de terceirização da área azul, a empresa que eventualmente ganharia, né, de acordo com esse projeto de lei, devolveria para a prefeitura aí 8% do arrecadado, né? Então, a prefeitura ela abriria mão aí da gestão da área azul do município, né? Tanto da venda dos tickets, como também de uma eventual fiscalização. O que chamou bastante atenção, e a gente tem ouvido bastante, é um trecho da exposição de motivos onde o prefeito alega que o município não tem condições de gerenciar, de gerir, de levar adiante a atividade da área azul. Ora, nós vivemos aí, todo mundo que vive na iniciativa privada sabe o tão massacrante é a concorrência, né? E o quanto de desafios se encontram diariamente aí no exercício de uma atividade empresarial. O prefeito, então, escrevendo isso na exposição de motivos, está atestando que não tem condições de gerir um monopólio. Porque, veja, nós estamos tratando de um monopólio, onde ele, inclusive, tem o poder de fixar o valor do estacionamento. Então, ora, o que está indignando bastante aí os catanduvenses, principalmente a classe empresarial, é o prefeito, na exposição de motivos, né, no exercício do cargo de chefe do Poder Executivo, que teoricamente tem que ser uma ação aí de gestão, né, tem que ser uma atividade de gestão, falar que não tem condições de gerir o monopólio. Ora bolas, né? Então os empresários estão muito revoltados aí com essa situação. É um monopólio, a gente precisa voltar à rotatividade do estacionamento do centro. Todos que procuram aí fazer as suas compras no centro sentem essa dificuldade, uma altíssima falta de fiscalização, de gestão na área azul e que também está dando o que falar aí, porque, novamente, foi discutido na Câmara Municipal, alguns vereadores contra, bastante crítica sobre este tema, e nós estamos aguardando aí o desfecho, mas que está causando muita estranheza e até uma certa revolta na população pelo prefeito estar alegando que não tem condições de gerir essas atividades, que, de novo, é um monopólio, ele pode fixar o preço que bem entender, obviamente, que a população vai acompanhar se esse preço está condizente aí com as cidades da região e com o que comporta o nosso comércio, tá bom? Um grande abraço.
E agora recebemos a doutora Márcia Rebelato para falar sobre sexualidade no quadro Papo Reto. Então, gente, o assunto da semana hoje é falar sobre um pouquinho reposição hormonal. E o tanto que as nossas mulheres sofrem quando entram na perimenopausa, na menopausa, que os sintomas podem ser os mais variados possíveis. Claro que tem aquelas sortudas que não sentem absolutamente nada. Mas não é por isso que tem que deixar de fazer reposição hormonal. Porque com a queda do estrogênio, a gente começa a perder osso, massa magra, a gente tem perda de memória, aparecem as insônias, alteração de humor, labilidade emocional. Um dia você tem raiva, outro dia você quer matar quem estiver perto. E a gente não sabe por que isso acontece. A maioria diz assim para a doutora, eu não me reconheço mais. E a verdade é essa mesmo. A gente não se acha, não se encontra, não tem o ânimo que tinha anteriormente. Se bobear, tem gente que procura até psiquiatra porque acha que está numa depressão profunda. Porque, gente, a sensação é de não querer nem levantar para tomar banho, quando pega o sintoma brabo mesmo, né? E quem não sente nada também tem que estar cuidando. E nessa fase que a gente tem que estar mais atento à atividade física, à alimentação equilibrada, porque vai fazer toda a diferença. Com a queda do estrogênio, do estradiol que a gente deixa de produzir, a gente fica com o metabolismo desacelerado. Então fala, doutora, eu estou comendo a mesma coisa, faço as mesmas atividades e não emagreço mais. Exatamente por isso. A partir do momento que você tem o diagnóstico de menopausa, ou até um pouco antes mesmo do período climatérico, você tem que comer a metade do que você comia e caminhar o dobro do que você caminhava. É muita sacanagem? Gente, mas é a nossa realidade, não dá para fugir. E aquele medo de que vou ter câncer de mama, vou ter câncer de outro lugar quando eu fizer reposição hormonal? Gente, não é bem assim. Todo médico está capacitado para fazer todos os exames necessários para saber se você pode usar um tipo de hormônio ou outro tipo de hormônio. Existem N tipos de hormônio no nosso corpo. Então, se você não pode usar o estrogênio porque teve um câncer estrogênio dependente de mama na sua família e você tem receio, você pode estar fazendo reposição de outro tipo de hormônio fitoterápico que vai te ajudar a equilibrar e usando outros métodos. Como já falei, né, atividade física. E hoje a gente tem os implantes hormonais, que são aqueles que nós nascemos com eles. Então, como é que é feita essa avaliação? Claro que a gente faz todos os seus exames, né? Vê como é que você está, avalia a sua clínica, como você está se sentindo. E, além disso, é feito a continha do tanto que você precisa através da sua altura e do seu peso. Então, é totalmente individual. Não dá para comparar com a amiga, com a vizinha, com a tia, com a irmã. Por isso que é muito sério. Assim, é claro que todo ano a gente vai para congresso para estudar, para ver as novidades que tem no mercado. E a cada 6 meses tem coisa nova. Estudos que foram feitos, pesquisas científicas sérias, né? Quebrando esse mito de que todo tipo de câncer de mama é hormônio dependente. Não é, gente. O seu mastologista vai explicar isso para você, que dependendo do tipo de câncer, algum tipo de hormônio você pode repor. Justamente para a gente, quando chegar nos 50 e poucos, 60 anos, não for subir uma escada, quebrar o fêmur, quebrar a bacia, por causa da perda óssea que a gente vai tendo. E cuidar da nossa qualidade de vida, né? A hidratação da pele, a diminuição da celulite, da flacidez, que mexe tanto com a autoestima e a disposição dessa mulher, porque tem gente que está começando uma profissão aos 60 anos. Então, não dá para a gente ficar tendo dor para tudo quanto é lado, dor nas juntas, ressecamento vaginal, perda do desejo sexual, não tem vontade nem às vezes de sair com as amigas para bater um papo, para distrair. Então, realmente, quem sente o que eu estou falando, que está nesse período, percebe que a vida perde a graça. E o que a gente mais ouve é, doutora, a vida está branco e preto. E realmente fica assim. Agora, vocês não precisam passar por isso.
tem o que fazer, você pode escolher junto com o seu médico qual que é a forma mais adequada para você. Agora, procure um médico que você confia, porque senão hoje em dia a mulherada está brigando, né? Porque quer fazer uma coisa, o médico quer fazer outra. Agora, o médico sempre vai fazer o que for o melhor para você. Agora, junto, vocês podem discutir. Porque quem não tem um psicológico legal para estar fazendo reposição hormonal convencional, que é via oral, que hoje a gente tem produtos muito bons no mercado, é melhor você estar usando um outro produto. Porque senão tudo que acontecer com você, você vai achar que a culpa é daquilo ali. Um exemplo disso é, por exemplo, quem coloca o DIU, né, de hormônio. Que aí depois que colocou, quando tem um pouquinho de medo, vai achar que tudo que acontece é por causa do DIU. Então não é bem assim. Por isso que é importante você tirar todas as suas dúvidas, perguntar o que aquilo vai fazer com você. E o que eu sugiro sempre, faça o teste. Usa o meio convencional, que é o via oral básico, durante 1 mês e você vai sentir como é que é se sentir aquela mulher que você foi um dia, com 20 anos, 30 anos, cheia de disposição, de energia. Agora, claro que a medicação sozinha não vai fazer milagre, né? Se você estiver aposentada, ficar em frente da televisão o dia inteiro, sem fazer uma atividade física, gente, é claro que se você vai acumular gordura no abdômen, que é onde para toda a gordura após a menopausa, ou no flanco, que é onde a gente já tem mais tendência a ter, o tecido adiposo mesmo. Então, claro que é um tratamento conjunto. O médico faz os 50% dele e você tem que fazer o outro 50%. Porque nós estamos percebendo que a qualidade de vida, e a gente está vivendo até em torno de 100 anos hoje, gente, a mulherada, os homens também. Então, não adianta você viver até os 100 capengando, né? Então, vamos cuidar para a gente ter saúde, para ter disposição, para ter alegria para estar vivendo, né? Senão, fica meio sem graça. E até mesmo para a gente cuidar das pessoas que a gente ama, da nossa família e com todos aqueles que a gente tem vínculo, né? Então, vamos cuidar da nossa saúde sexual, emocional e, claro, espiritual também, ok? Falando agora sobre esportes, o último dos considerados grandes do futebol paulista jogou ontem e sofreu mais do que devia. Após abrir vantagem de 2-0 no jogo de ida, o São Paulo se complicou no próprio Morumbi contra o Sport, sendo derrotado por 3-1 e tendo que recorrer aos milagres do goleiro Rafael na decisão por pênaltis. O clássico Fla-Flu também trouxe muita emoção, com vitória rubro-negra por 2-0 no tempo regulamentar. Gols de Arrascaeta e Gabigol. Já que a partida de ida tinha sido 0-0, o Flamengo avança para as quartas de final. E pela segunda vez consecutiva e terceira na competição, o Grêmio Catanduvense teve mais um jogo suspenso no Campeonato Paulista Sub-20, por conta de suspensão pelo Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, o TJD. O Catanduvense jogaria amanhã, dia 3 de junho, contra o Taquaritinga na casa do adversário. Já o Catanduva Futebol Clube joga daqui a pouco, às 8 da noite, contra o Lanterna Batatais pela Bezinha do Campeonato Paulista. A partida acontece aqui em Catanduva, no Estádio Municipal Silvio Salles. O Santo vem de uma vitória por 2-1 fora de casa contra a Inter de Bebedouro e ocupa a terceira colocação do Grupo 2 da competição com 8 pontos. E o Jornal Conecta termina aqui. Uma boa noite a todos e um ótimo fim de semana. Boa noite, ótimo final de semana e até segunda-feira.